Oi, tudo bem? Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu queria dizer que essa é a segunda parte de uma análise geral que eu tenho feito sobre a trilogia de High School Musical. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, que foi o último vídeo que eu lancei, provavelmente algumas coisas que eu for abordar aqui vão estar um pouco fora de contexto e a tua compreensão vai ser um pouco mais complicada. Então eu recomendo que, caso você não tenha assistido a primeira parte, você pause esse vídeo, vá lá assistir e depois volte pra cá. Agora, caso você já tenha assistido a primeira parte e tenha vindo pra cá pra ver a segunda, então seja bem-vindo mais uma vez e vamos continuar de onde a gente parou. Capítulo 5. Queer Code. Não tem como falar de High School Musical 2 e não citar o controverso número de I Don't Dance, que, além da ótima sonoridade de influência do jazz, também ocorre um claro flerte entre as personagens de Ryan e de Chad. Possivelmente por influência do Ortega, toda a cena contribui para a construção desse flerte velado. O trabalho de câmera que reforça a dualidade dos dois, a letra de duplo sentido, o comportamento de ambos os atores durante a performance, eles aparecendo com uniformes trocados na cena seguinte, enfim. O Ryan é um personagem que em momento algum chega a se assumir gay na trama, mas sua caracterização queer é clara e os personagens ao seu redor absorvem e reagem a isso, inclusive o próprio Chad, que durante o primeiro filme ignora completamente Ryan, que claramente fica tenso com a presença dele. No terceiro filme, eles nem chegam a interagir, tendo ainda Chad o número de The Boys Are Back com Troy, que é praticamente uma música de autoafirmação heterossexual, e Ryan criando um relacionamento mais que forçado com a Kelsey. Gosto muito do que o Kenny tentou fazer com os personagens no segundo filme, mas essa relação torna-se simplesmente insustentável na sua sequência, o que é uma pena. Talvez seja até meio anacrônico exigir um aprofundamento na relação entre os dois, levando em conta o contexto em que o filme foi lançado e a visão do corporativo da Disney na época. Mas, ainda assim, esse elemento fica simplesmente inconsistente. Eu não vou me aprofundar muito no assunto aqui, mas tem um artigo que encontrei lá no Medium muito interessante e pertinente sobre o assunto, que aborda a sexualidade do Ryan, a negritude do Chad e como isso implica na relação dos dois em I Don't Dance. Vou deixar o link pra ele na descrição. No mais, tecnicamente, o filme faz seu trabalho, não se distanciando do que havia sido estabelecido tematicamente no filme anterior. O número de abertura, a meu ver, é de longe o melhor dos três. É caloroso e dispõe o contexto da trama muito bem. As coreografias estão ainda melhores. E aqui eu incluo Bet On It junto. Bet On It é o número solo do Troy nesse filme, e na época ele foi motivo de chacota pela maioria das pessoas, tornando-se inclusive um meme. Pois é, eu gosto de Bet On It. A música é cativante, marcante, a letra é inspiradora, convidando o espectador a fazer uma viagem pra dentro da cabeça dos pensamentos do Troy. Lembra no vídeo passado, quando eu abordei toda a questão da meritocracia e privilégio que acaba atravessando o arco narrativo do personagem nesse filme? Então, é aqui que ele vai começar a de fato questionar a sua índole e conduta e meio que se pôr no seu lugar. Também, em certo momento, a performance parece trabalhar com um esquema muito promissor de plano sequência e não sei quanto de tudo aquilo é improvisado, mas acho uma expressão muito autêntica do Zac Efron, que já mostrava um pouco da energia que ele poderia entregar, e que a gente consegue ver em Hairspray, provavelmente o ápice do ator em musicais, e também em Scream de High School Musical 3, uma evolução muito bem-vinda do que foi Bet On It. E, francamente, a grande maioria das pessoas que eu vejo criticando essa performance carregam consigo um discurso homofóbico quase que escancarado, já que o ator literalmente se joga durante a performance e não exatamente encarna uma masculinidade hegemônica ali, o que gerou algumas paródias no mínimo vergonhosas. Agora eu quero revelar que sou gay. Mas enfim. Capítulo 6. High School Musical 3. Depois ainda tivemos High School Musical 3, ano da formatura, que seria então o fechamento de toda a história da Ash High. Esse era de longe o filme com mais potencial dos três. Ele já tinha todos os personagens estabelecidos e, portanto, não precisariam ocupar roteiro com grandes introduções de personagem, o que os daria mais liberdade para explorar novas possibilidades. Era, de novo, a produção de High School Musical com maior investimento até aquele momento, e o filme teria inclusive espaço em salas de cinema. E eles naquela altura já haviam conquistado um público fiel e que absorveria qualquer coisa que eles fizessem. As possibilidades eram infinitas.
E, como já disse anteriormente, tecnicamente ele faz seu trabalho. Além da fotografia que tá visivelmente superior aos filmes anteriores, o filme abraça de vez as caracterizações teatrais que ele sempre soube explorar em seus antecessores em números como I Want It All. Pra mim, a melhor performance musical da trilogia como um todo, que tenta traduzir a linguagem teatral e os cenários de palco pra dentro do cinema, e o resultado fica simplesmente foda. E demonstra todo o seu investimento em efeitos visuais no maravilhoso número de Scream, com efeitos realmente muito bem feitos para um filme com o orçamento que High School Musical tinha, diferente do tal reflexo na água do filme anterior. E com uma ótima performance individual do Zac Efron, ainda melhor do que foi em Bethany. As coreografias conseguem equilibrar muito bem a simplicidade presente no primeiro filme, que possibilitava sua reprodução pelo público com uma composição coreográfica que não poupa esforços nas movimentações quando complexas. As faixas exploram diversos gêneros, desde um R&B romântico em Can I Have This Dance, até um rock bastante característico com guitarras bem marcadas em The Boys Are Back. A tracklist é muito rica e as performances complementam muito bem as músicas. Eu gostaria de ver um pouco mais do musical de Primavera, que seria um compilado de todas as músicas do filme, mas ainda assim funciona. Porém, mesmo com todos esses pontos positivos, infelizmente para mim, o filme não aproveitou as oportunidades que tinha e pecou em vários fatores. E aqui eu cito a Sharpay mais uma vez. Eu não entendo o que os roteiristas queriam da personagem. Na verdade, me corrigindo, eu entendo muito bem, mas só não acho efetivo. Veja bem, no primeiro título, a personagem fica contra Troy e Gabriella durante todo o filme, e é só no final que ela parece se reconciliar com eles. Sim, se reconciliar, porque é isso que o filme dá a entender. Aí surge o segundo filme, e toda a reconciliação do filme anterior parece ser ignorada. E meio que o roteiro nem tenta esconder isso, levando em conta que a própria Gabriella cita que a Sharpay ajudou ela a adaptar-se ao teatro no seu início. Sharpay, eu sei que a gente não se entendia, mas você deixou isso pra trás. Quer dizer, você me ajudou no festival de inverno. Ajudei? Mas enfim, o segundo filme chega ao seu fim e Sharpay, mais uma vez, parece entender seu egoísmo e reconcilia-se com todos de novo. Aí chega o terceiro filme e a personagem retrocede nesse quesito de novo. Sério, a personagem não anda pra frente, ela parece nunca evoluir, nunca entender seus erros e aprender com eles. Mas é claro, ela é um recurso bem conveniente de roteiro, o que só prova o quanto ele é preguiçoso e não se propõe em momento algum trabalhar o potencial da personagem, sempre se mantendo na mesma zona de conforto. Eles basicamente jogam fora tudo de interessante que havia sido trabalhado na personagem no filme anterior, apenas porque ela, em teoria, perderia a essência do estereótipo que ela carrega. E, como eu já disse, seu estereótipo é conveniente pro roteiro. E eu citei Camp Rock 2 anteriormente porque a solução que eles encontraram para a personagem da Tess, o equivalente a Sharpay do filme, é muito mais inteligente. Mesmo colocando em um grupo adversário dos protagonistas, mais uma vez, fica claro ali as marcas e vestígios dos acontecimentos do filme anterior. E eles influenciam diretamente as ações da personagem durante toda a narrativa, culminando em sua redenção definitiva no final. Essa, na verdade, é uma das únicas coisas que me agradam naquele filme. Contudo, acredito que esse arco se trata de um elemento muito mais sintomático do que um grande mérito por si só. Camp Rock 2 lançou no fim de 2010 e àquela altura todas aquelas convenções de estereótipos unidimensionais que dominaram as produções de filmes adolescentes da década de 2000 já começavam a se datar. Mas, enfim. Além disso, todo o discurso que o filme se propõe a desenvolver permanece apenas no plano das ideias, e a abordagem que eles optam é rasa demais. Como já foi dito anteriormente, o filme ocorre no fim do período escolar, portanto, as possibilidades de desenvolvimento de personagens, seus anseios, medos e expectativas eram várias. Até porque, convenhamos, fazer um adolescente de 17 anos decidir o que vai fazer pelo resto da vida é no mínimo funesto. Porém, o filme opta por colocar todo o foco do assunto na personagem do Troy, mantê-lo no senso comum, e a solução encontrada a Troy é bastante oportuna pra dizer o mínimo. Tipo, qual a probabilidade dele realmente encontrar uma universidade que fosse possibilitar ele fazer tanto basquete quanto teatro? E mesmo assim, ele não poderia dividir as duas coisas pra sempre. Então, em algum período futuro, ele teria que tomar alguma decisão definitiva. Portanto, no fim das contas, ele não resolveu absolutamente nada. Teria sido narrativamente muito mais interessante se eles tivessem colocado a personagem contra a parede e a feito ter tomado uma decisão concludente. Porque assim, na verdade, a impressão que fica pra mim quando eu assisto o filme é que todo o arco do Troy foi estruturado e planejado para que, no fim, ele realmente fizesse uma escolha. E mais especificamente, que ele escolhesse o teatro.
Quer dizer, todos os elementos com que o personagem topa parecem apontar pra isso. O jeito com que o filme se livra da temática do basquete logo no início, mesmo que ela continue tendo papel crucial pro micro-universo do filme, pra poder dar foco total ao musical de Primavera, a forma com que o Troy parecia ter tanta certeza de que entraria em Albuquerque, até se topar com a possibilidade de ingressar na Juilliard e ficar completamente atordoado, o modo com que a narrativa é atenciosa e sensível em retratar momentos de pressão psicológica e simbólica que o Troy é submetido, bem parecido com o que é feito no primeiro filme mesmo. Pegar a estrada! As nossos meninos! Isso. Vai, Red Horse! Isso aí, ficou legal. O modo com que o filme aborda os seus conflitos com o pai, que aqui são ainda mais aprofundados. Isso é sério? Só a Universidade de Albuquerque falou comigo, pai. Você sabe disso. É a única faculdade da qual falamos. O Chad ia ficar muito decepcionado se você mudasse de ideia. Não, o Chad ia entender. Você ia? Sem contar que tem um momento no filme que ele literalmente fala. Acho que eu não consigo mais me ver jogando basquetebol, cara. Até o número de Scream dialoga com isso, se iniciando em uma quadra de basquete e finalizando em cima de um palco, quase como se traçasse simbolicamente a trajetória do personagem. Além dos diálogos dele com a senhorita Darbus, que é fácil uma das melhores coisas do filme todo. Sabe, o palco pode ser um parceiro maravilhoso para o autoconhecimento. E você parece muito à vontade aqui. Pareço? Por esse motivo, eu mandei um requerimento em seu nome para Juilliard. Foi a senhora? É melhor considerar as oportunidades agora do que em 10 anos, quando a vida pode limitar as suas opções. Se passei dos limites, eu peço desculpas. Não. Não, eu não tô bravo. Tô confuso. Esse seria o desfecho que me soa mais plausível e que ainda dialoga perfeitamente com o arco dele do primeiro filme. Uma conclusão perfeita pro Troy, em que ele finalmente se liberta de fato das amarras sociais de masculinidade, toma as rédeas do seu próprio destino e pode escolher o que ele realmente quer e deseja fazer. Mas o filme não faz isso. E a sensação que me dá é como se o arco do personagem tivesse sido sabotado. É claro, eu odiaria se tivesse feito o cara ganhar a bolsa pra Juilliard. Não é isso que eu tô propondo. Mas isso que o filme faz, de jogar todo o desenvolvimento do personagem no lixo pra dar ele um desfecho mais cômodo, acovardado, me parece um movimento muito insincero. E pensando agora, mesmo no primeiro filme, em que essas pautas são um pouco mais aparentes, a Disney faz questão de não incorporar esses discursos em sua totalidade. Pega, por exemplo, a cena que o Troy confronta o pai sobre seu gosto por basquete. Ele diz: É muito especial. Eu sei, só que muitas coisas são especiais, pai. Mas você é o capitão. Não é um cantor, né? Já pensou que eu posso querer ser os dois? Então, a frase do Troy, já pensou que eu posso querer ser os dois, me soa bastante artificial nesse contexto. Pela construção e progressão da cena, e pelo impacto que ela quer criar, se encaixaria de forma bem mais natural e condizente com a situação se ele dissesse: já pensou que eu posso não querer ser o capitão? Faz muito mais sentido pro arco do personagem, pro conflito dele com o pai e pro que já havia sido estabelecido entre os dois. Mas é óbvio que a Disney não fez isso. Seria fora da caixinha demais pra ela, que ainda tem muito a ganhar com a manutenção do tal do status quo. O que eu quero dizer é que essas parecem decisões muito mais corporativas do que criativas. E como High School Musical, apesar de ser uma franquia do Kenny Ortega, ainda é uma franquia da Disney, interesses corporativos e da grande indústria continuam a atravessando. O que é uma pena. Mas é isso, no fim das contas. O filme parece muito mais preocupado em apresentar uma nova problemática no relacionamento de Troy e Gabriella e resolvê-la, coisa que já foi feita em ambos os antecessores, do que qualquer outra coisa. Capítulo 7. O problema de High School Musical. Na verdade, esse é um problema geral dos três filmes. A maioria das problemáticas interessantes que os filmes abordam colocam o Troy no centro, o que tira o espaço de outros personagens e, portanto, seus potenciais desenvolvimentos. No primeiro filme, é o Troy quem começa a ter dúvidas sobre seus gostos e seus interesses, enquanto, tirando os coadjuvantes que são apresentados em Stick to the Status Quo, os outros personagens à sua volta parecem muito bem resolvidos com as caixinhas a eles pré-estabelecidas. No segundo filme, é o Troy que deixa de medir seus privilégios, deixa de dar atenção aos seus amigos e causa problemas entre eles.
ainda que eu ache esse caso específico particular. Afinal, esse arco não funcionaria da mesma forma se fosse feito pelo Ryan ou pelo Chad. No terceiro filme, é o Troy que passa a se perguntar o que ele vai querer fazer por toda a vida, basquete ou teatro, enquanto seus amigos parecem muito bem convencidos de suas vocações. O máximo que a gente vai ter de diferente é uma pincelada superficial pelas angústias da Gabriela e seu apego pelo colegial. Sempre faço a coisa certa. Eu só quero fazer uma loucura dessa vez. Tudo o que eu fiz na minha vida sempre foi na correria. Eu já disse. Eu queria que tudo fosse mais devagar. E até parasse. O que é uma premissa interessante, já que desde o primeiro filme a gente sabe que ela nunca tinha conseguido criar vínculos dentro da escola antes, porque ela sempre acabava se mudando por causa do trabalho da mãe, mas também tá longe de ganhar o aprofundamento que eu gostaria. Em síntese, mesmo no segundo filme, em que existem outros arcos fora desse foco, como o do Ryan, toda a história gira em torno de Troy e suas ações, enquanto a maioria dos outros personagens só reagem superficialmente a essas ações. Afinal, o quanto você, depois do primeiro filme, ouviu falar em Zeke ou em Martha? Eles tornam-se apenas personagens de fundo sem nenhum tipo de função narrativa. Isso não só enfraquece o roteiro, como também comprime a zona de identificação do público. Ter um personagem negro ou gordo não confere automaticamente ao filme um selo de representatividade. Representatividade é muito mais que isso. Mas calma, apesar dessas minhas colocações, eu não deixei de gostar dos filmes, e nem de acreditar que High School Musical trata de temáticas muito interessantes e foi um passo considerável para a inclusão de minorias nesses objetos de mídia juvenis. Mas eu também seria injusto com vocês e comigo mesmo se eu ignorasse todos esses pontos que não deixaram de me incomodar. Por fim, acredito que High School Musical seja importante. Assim como outros produtos de mídia como ele, destinados ao público jovem e adolescente, são importantes. É a partir dessas obras que a gente se enxerga, se projeta e se inspira. Eu ainda não assisti a série nova de High School Musical pro Disney Plus, mas acredito que ela seja uma ótima oportunidade para trazer essa temática à tona para jovens de uma nova geração, a partir de uma linguagem que dialogue com eles e que finalmente desprenda-se desses estereótipos retrógrados que não fazem jus às nuances e subjetividades da adolescência. Eu tô otimista quanto a isso, e que bom que tem pessoas trabalhando para isso acontecer. Que bom. E quanto à trilogia antiga, ela ainda tá aí para todo mundo ver e para que a gente possa continuar aprendendo com ela. Fazer esses 2 vídeos foi incrível, mas também deu muito trabalho. Então, se você puder ajudar no engajamento de qualquer forma, seja avaliando com like, seja comentando, seja compartilhando para pessoas que você acredite que possam se interessar no assunto, eu agradeceria muito. Então, é isso. Muito obrigado, tamo junto e até mais.